You are currently the only person in this conference. Tchau. Bom, então, boa tarde a todo mundo. A gente vai dar início, então, à nossa primeira aula prática da disciplina aí de análises parasitológicas, aonde, nesse primeiro momento, principalmente nessas 5 primeiras aulas, nós iremos trabalhar com uma questão relacionada, então, a diagnóstico, tá? De fezes, né, para a realização de alguns exames que são complementares no setor de parasitologia. Então, essa nossa primeira aula aqui vai ser sobre pesquisa de sangue oculto nas fezes, que é um exame que, assim como o próprio exame parasitológico de fezes, o EPF, ele costuma entrar no setor de parasitologia, tá? E é um exame que hoje ele é baseado num método imunocromatográfico. Antigamente se fazia esse exame de forma manual, né, utilizando o reativo de Johnson, e hoje em dia a gente faz ele de forma rápida no laboratório, né, e eu vou demonstrar para vocês a técnica aqui, nessa aula prática, e depois eu vou fazer uma complementação, então, do significado clínico do exame, para que é realizado esse exame, né? Mas pelo próprio nome diz, né, pesquisa de sangue oculto nas fezes, a gente sabe que esse exame ele é realizado justamente para detecção de sangue, então, nas fezes. No caso, qual a principal aplicação desse exame no diagnóstico laboratorial na análise parasitológica? É justamente na questão de detecção desse sangue, que pode ser ocasionado por uma série de fatores. Entre eles, né, um dos principais, que o médico geralmente solicita o exame para pesquisar, em relação, então, a tumores gastrointestinais, né, que podem estar, então, liberando sangue nas fezes e com isso pode aparecer esse sangue, então, no momento que a pessoa defeca, tá? Então, o exame prático é um exame bem simples de ser realizado, como eu falei, é rápido de ser realizado, mas também eu sempre gosto de frisar para que vocês fiquem atentos, né, no momento que foi solicitado esse exame no laboratório clínico, no momento que vocês estiverem fazendo estágio, também vocês saibam o que é o exame, né, e também consigam executar o exame. Em condições normais, né, aqui na nossa aula, todo mundo faria o exame aqui, né, em grupo, ou de 2 em 2 pessoas, para ver exatamente como que é a técnica. Eu vou tentar demonstrar a técnica, né, o mais próximo possível aqui da câmera, para vocês terem uma noção, mais ou menos, de como que o exame é realizado, tá? Então, praticamente, o exame, ele compra kit, né? Então, esse kit, ele vem, geralmente, de empresas como, por exemplo, a Bioclean, né? Que é um dos que mais nós conseguimos ter acesso, sim, pela questão do custo, né, que é um exame relativamente mais barato, sim, em relação a outras marcas. Vem a bula do kit, então, teoricamente, vocês vão ter que fazer uma leitura dessa bula, né, no laboratório para ver mais ou menos como o exame é realizado. Mas ele é bem simples de ser realizado, ele vem junto no kit essas ampolas aqui, que é tipo uma agulha, né, onde a gente vai pegar essa ampolinha aqui e vai retirar essa porção aqui, que é tipo uma agulhinha, tá? E a gente vai entrar em contato com as fezes do paciente, vai colocar essas fezes desse paciente, então, dentro desse tubo, desse frasco, vai homogeneizar isso daqui e vai colocar na cromatografia, tá? Só um pouquinho que estou aqui. Então, é bem simples mesmo de ser realizado, né? Então, dentro desse material aqui, né? O que a gente tem? Tem um líquido, que é um tampão, tá, pessoal?
Então, seria um tampão, que é uma ELISE, né, que vai lisar justamente a presença, então, dessas amostras, das hemácias, principalmente, e a partir dessa lise vai ocorrer depois a cromatografia numa coluna, tá? Num slot cromatográfico, tá? Então, basicamente, o kit vem, então, com isso, com esse instrumento aqui e também com o sabonete, né, popularmente conhecido aí. Então, vem acondicionado num saco, e aí aqui nós temos, então, o slot, onde nós vamos estar aplicando aproximadamente 4 gotas, então, da mistura das fezes do paciente, e vai ser realizada, então, a cromatografia, tá? Então, como que vai se proceder essa questão aqui na aula? Eu vou fazer basicamente 2 fezes diferentes, de pacientes diferentes, uma positiva e uma negativa, para vocês verem qual é o resultado final, né? Então, dessas fezes, desse teste, tá? O teste da pesquisa de sangue oculto nas fezes, e vocês vão ter, vão conseguir enxergar, né, esse resultado positivo e resultado negativo, tá? Então, eu vou preparar aqui, ó, então eu tenho esse slot, deixa eu ver se aparece aqui, eu acho que aparece, eu tenho o slot 1 e eu tenho o slot 2, ou sabonete 1 e sabonete 2. Então, lá na prática laboratorial, possivelmente vocês vão estar fazendo vários testes ao mesmo tempo, né? Porque geralmente não entra só um exame, entra de vários pacientes ao mesmo tempo, e isso é direcionado, então, para o setor de parasitologia. Então, por isso que eu falo, nem sempre nós, no setor de parasitologia, vamos estar trabalhando apenas com uma pesquisa de parasitas, né? Existem outros exames complementares, posso citar aqui que a gente geralmente faz, além do sangue oculto, por exemplo, existe leucócitos fecais, existe pesquisa de substâncias redutoras, tá? Pesquisa de gordura nas fezes, então esses exames são exames complementares. Pesquisa de rotavírus, tá? Que é um exame que é feito nas fezes, geralmente é no setor de parasitologia que se faz. Então a gente tem, teoricamente, uns 5 exames diferentes, além do EPF clássico, né, que a gente vai estar trabalhando também nas nossas aulas, que vão poder ser realizados na rotina laboratorial durante, então, o diagnóstico de fezes, tá? Então, deixa eu só pegar uma caneta também para poder identificar os tubos aqui agora. Bom, então aqui nós temos, né, o slot 1, teoricamente teria um número no mapa de trabalho, né, do determinado paciente, e o slot 2 aqui seria também, pelo mapa de trabalho, um segundo paciente. Então vamos chamar, então, o paciente 1, então, nessa amostra aqui, tá, de fezes, e o paciente 2 nessa segunda amostra de fezes aqui. Tá? Como que é feita a coleta do sangue oculto, pessoal? O sangue oculto ele é coletado da mesma maneira que for fazer um EPF, tá? Não necessariamente precisa de ser um frasco estéril, tá? Para casos de fazer exame coprologia, né? Coprocultura, na realidade, a gente vai estar usando, então, um frasco estéril para fazer, então, a pesquisa de bactérias ou de fungos nas fezes. Tá? Já para o EPF e também para pesquisa de sangue oculto, por exemplo, e os outros exames complementares, não é necessário a gente usar, então, frascos estéreis. Nós podemos utilizar, então, um frasco de urina, né, daqueles leitosos. Depois eu vou mostrar para vocês na nossa aula de coleta, aí, que eu vou falar um pouco sobre a coleta do material do EPF. E após o paciente defecar naquele pote ali, ele tem que levar imediatamente para o laboratório para fazer, então, essa análise. O paciente, se quiser coletar no próprio laboratório, não teria problema, ele pode coletar no próprio laboratório, tá? Não tem nenhum impedimento de ele coletar essa amostra no laboratório ou na sua casa e depois ele enviar para o laboratório. Uma das coisas que é importante é que, por exemplo, esse sangue oculto, é que o paciente não dilua a amostra em nenhum conservante,
tá? Então, aqueles coprotestes que a gente usa também para fazer a coleta do material das fezes que são distribuídos nos laboratórios e que tem MIF ali, né? Lembra que eu falei na aula teórica a questão dos conservantes? Então, o MIF é um dos conservantes mais usados, então, nesses kits. O que acontece, pessoal? O paciente ele não deve, então, fazer a coleta com nenhum conservante. Tem que ser as fezes íntegras, tá? Sem nenhum conservante, sem nenhuma diluição, para não dar problema na interferência no método, tá bom? Então, aqui nós temos o paciente 1, tá? Que foi coletado num frasco leitoso. Eu só passei um pouco da quantidade de fezes do paciente para cá, para dentro do pote, né? Para não ficar com uma quantidade muito grande de fezes. E o do paciente 2 a mesma coisa. Ó. Então, eu passei só um pouco de fezes do paciente 2, então, para dentro desse frasco. Então, o que eu vou fazer no laboratório? Então, eu vou pegar o meu tampão de Lise, também vou identificar, né, paciente 1, tá? E vou identificar como paciente 2. Para não ter problema de trocar, então, os exames no momento que está fazendo a técnica, tá? Isso é uma boa prática no laboratório. Tem que ter o cuidado para a gente não ficar na dúvida e trocar uma amostra por outra, né? Então, tem que ser tudo identificado da mesma maneira, tá? Para no momento que for fazer a técnica não ter problema. Aqui no nosso caso, nós temos duas amostras para serem feitas, né? Na rotina. Mas tu pega num lugar, num laboratório maior, num hospital, por exemplo, pode ter uma grande quantidade de pesquisa de sangue oculto nas fezes diariamente. Então, tu pode estar fazendo ali 10, 15, 20 slots de pacientes diferentes, isso pode correr o risco de trocar a amostra. Então, por isso tem que ser bem criterioso essa questão da identificação, né, do paciente com o teste que vai estar realizando nos slots. Então, eu vou pegar o meu paciente 1, vou abrir aqui a minha agulha e vou, né, pegar o meu pote do paciente 1 e vou tocar, né? Ah, preciso encher de fezes? Não, eu pego aqui o que vim na agulha. Então, por exemplo, aqui veio essa quantidade de fezes na agulha, eu vou colocar ela aqui dentro do meu pote, tá? Vou colocar essas fezes dentro do meu frasco e vou homogeneizá-la, tá? Então, vou homogeneizar, vai ficar, então, um tampão, né, lisando uma certa quantidade, então, de fezes, tá? Então, basicamente, estaria pronto para mim aplicar. Como que eu vou aplicar, então, no paciente 1? Eu vou abrir, então, aqui, ó, essa porção do tubo, né, que é tipo uma seringa, ó, e vou pingar, então, 3 gotas, então, aqui no poço, ó. Tá? E aí vai começar a ser realizada a cromatografia. Olha ali, a cromatografia já começou a ser realizada. Vou deixar, então, descansando isso aqui, alguns minutinhos, tá? Aqui é agendado fazer uma leitura final, aproximadamente 10 minutos, tá? 10 a 15 minutos para fazer essa leitura final. Eu vou fazer a mesma coisa com o paciente 2, ó. Então, eu tenho meu paciente 2, né? Vou abrir aqui a minha agulha, vou pegar as fezes do paciente 2, ó. Então, peguei as fezes do paciente 2, vou colocar aqui dentro do meu frasco. Tá? E aí, vou homogeneizar essas fezes do paciente 2. Então, aqui tá, ó, as fezes do paciente 2, aqui tem um tampão né, que vai estar alisando e diluindo essas fezes. E eu vou aplicar daí também na cromatografia, né, as gotinhas, ó. Então, eu vou pingar 3 gotinhas aqui. 1, 2, 3, tá? E aí vai começar a cromatografia. Se vocês olharem ali, ó, tá começando a ficar rosa, né? Começou a cromatografia, tá? Então, eu vou esperar um pouquinho
para fazer a leitura final, então, do teste. Bom, professor, mas é rápido assim mesmo o teste? Demora quanto tempo? É muito trabalhoso? A pesquisa de sangue oculto já foi trabalhosa, né? Porque antes era um método colorimétrico, agora com a cromatografia é muito simples de ser realizada, né? Não tem dificuldade nenhuma, tá? E, como eu falei, é um exame de triagem que o médico vai estar solicitando para o laboratório justamente para tentar, vamos dizer assim, identificar a presença, então, de sangue nas fezes, possivelmente indicando alguma alteração no sistema gastrointestinal, né? Geralmente no intestino, tumores do intestino, por exemplo, tumores do estômago, na boca do estômago, tá? Então, o médico, daí, a partir desse exame, vai fazer uma investigação mais a fundo para ver o que ele vai encontrar justamente no quadro clínico desse paciente. Tá? Então, é um screening, né, pessoal, para justamente detectar a presença, então, desse sangue presente nas fezes. Geralmente, também, o exame apresenta inúmeros interferentes, tá, pessoal? Entre esses interferentes, nós temos alguns alimentos que podem interferir de forma direta no método, tá? Depois eu vou explicar para vocês a questão da bula, né? Eu vou dar uma olhada na bula com vocês, vou discutir algumas coisas relacionadas à pesquisa de sangue oculto, mas também uma das principais causas de interferência nesse método é hemorroidas. Então, se o paciente tem hemorroidas ou microfissuras anais também, podem levar a resultados falsos positivos, né? Por quê? Porque no momento que é feita a coleta e passa as fezes ali no ânus, acaba vindo um pouco de sangue junto, né, com essas fezes, e aí se faz o método, e o método dá um resultado falso positivo. Então, uma das coisas também que a gente sempre pergunta é se o paciente tem algum problema em relação à presença de hemorroides, ou se ele tem alguma fissura anal, ou tem sangramento intenso, né, de sangue, com uma cor mais avermelhada, que se ele detecta no momento que ele defeca essa presença de sangue, porque geralmente em tumores a quantidade de sangue é muito pequena, tá? E consequentemente vai vir diluído tudo isso no bolo fecal, e aí no momento que o paciente defeca é imperceptível ao olho nu, ele não vai conseguir enxergar no momento que ele acabou de defecar no vaso que tem a presença desse sangue. Então, a evidência de muito sangue nas fezes, né, nos diz, né, nos leva a crer que possivelmente o problema do paciente não é algum problema gastrointestinal, tumores gastrointestinais, possivelmente pode ser alguma coisa no colo do ânus ali, na saída do ânus, onde possa ter hemorroidas ali, pode ter alguma veia, né, um capilar que se rompeu e que acabou caindo sangue nas fezes e, consequentemente, o paciente, o resultado desse paciente vai ser falso positivo, tá? Então, é um dos cuidados que a gente tem que ter, né, no momento de vai fazer a liberação do exame, de certificar, né, que esses interferentes não possam ter levado a um resultado falso positivo, tá bom? Depois eu vou falar um pouco mais sobre essa questão teórica também, tá? Da pesquisa de sangue oculto, até para a gente poder complementar as nossas horas aí de aula prática, tá bom? Então, vamos lá. Então, eu vou colocar aqui um resultado positivo. Ó, esse aqui, por exemplo, no paciente 1, nós temos um resultado positivo. Vou aproximar bem, não sei se vocês vão conseguir enxergar. Então, a primeira banda aqui, em cima, é o controle. E a segunda banda ali, bem fraquinha, está aparecendo embaixo dela, no teste, foi detectada a presença, então, de sangue nas fezes desse paciente. Tá? Então, temos um resultado positivo e um resultado, então, no próximo aqui possivelmente vai ser negativo, né? Eu também já fiz isso para vocês enxergarem, né, o resultado fraco, mas perceptível ali, então, a presença, então, do sangue oculto nas fezes. Vou pegar o paciente 2, ó. O paciente 2, a gente pode ver que tem uma banda bem perceptível, né, no controle, e nós temos, basicamente, no teste, um resultado negativo, indicando que esse paciente aqui não tem sangue nas fezes. Agora eu vou colocar um no lado do outro, para ver se a gente consegue detectar, né, melhor, assim, ou vocês observando
na câmera aí, ó. Então, aqui nós temos um resultado positivo, com a banda ali, né? E aqui nós temos um resultado negativo. O paciente 1 seria resultado positivo e o paciente 2 negativo. Como que é reportado esse resultado no laboratório? Então, no laudo lá, vai ter o nome do paciente, o cabeçalho, né? O nome do paciente, a idade do paciente, o registro, o nome do médico, tá? Depois, o exame, pesquisa de sangue oculto, material, fezes, tá? Resultado, ele é um exame qualitativo, ou é positivo ou é negativo. Então, no nosso caso aqui, ele é um resultado positivo. Então, a gente vai colocar no laudo, né? Pesquisa de sangue oculto, resultado positivo. Pesquisa de sangue oculto, resultado negativo. Ah, esqueci também, né? A gente coloca material e coloca método. Então, esse método é o método imunocromatográfico. Então, no laudo vai ter que aparecer também o método que foi utilizado, tá? Então, basicamente, essa é a primeira técnica que a gente vai estar trabalhando, eu vou estar apresentando para vocês. Podem ver que é rápido mesmo, né? Não é uma coisa demorada de ser feita, mas tem que ser mostrado isso para o aluno, para tirar muitas vezes aquela ideia do aluno que o setor de parasitologia no laboratório clínico, ele só trabalha mesmo com a detecção de parasitas, tá, pessoal? E essa não é uma realidade. A gente faz outros exames complementares também, que são importantes para fazer diagnósticos, então, diferenciais, principalmente de algumas doenças relacionadas a diferentes sistemas, tá? Então, a pesquisa de sangue oculto nas fezes entra bastante no laboratório, possivelmente quem foi fazer estágio, ou já fez estágio, também já deve ter visto, né, possivelmente esse exame, tá? Também é chamado de POS, né? Então, pesquisa de sangue, PSO, desculpa, pesquisa de sangue oculto, tá? PSO, e muitas vezes o médico até coloca na prescrição, né? Solicito PSO. O que é PSO? Pesquisa de sangue oculto, tá? Ou seja, a presença do sangue oculto nas fezes. Por que é oculto? Porque, teoricamente, uma pessoa normal não deveria ter o sangue, né? Então, vai aparecer nessas condições ou também naqueles casos onde o paciente tem hemorroidas, por exemplo, é um caso bem peculiar de aparecimento, então, do sangue oculto nas fezes. Tá bom, pessoal? Então, essa é a nossa primeira prática. Eu vou seguir gravando aqui mais algumas práticas, mas eu vou fazer todas elas separadas, e para a gente poder, para vocês poderem ter esse material, então, separado, tá? A nossa segunda prática que vai ser gravada vai ser justamente a pesquisa de leucócitos fecais nas fezes, tá? Então, vou finalizar esse vídeo agora e vou abrir um segundo vídeo agora depois com a pesquisa de leucócitos fecais, tá bom? Obrigado a todo mundo, tá? Até daqui a pouquinho. You are currently the only person in this conference. Bom, pessoal, então, vamos conseguir aqui com a nossa aula prática, tá? Então, estamos fazendo a nossa segunda aula, né? Segundo conteúdo das práticas de parasito, tá? De análise parasitológica, tá? Dei seguimento no vídeo aqui pela questão do dia, né? Não vai conseguir fazer vários vídeos no mesmo dia, então, estou dando seguimento nessa aula. Agora eu vou mostrar para vocês a técnica
né, chamada de pesquisa de leucócitos fecais. Então, o exame de leucócitos fecais é bastante também solicitado para o setor de parasitologia, uma vez que geralmente a gente recebe nesse setor para fazer a pesquisa de leucócitos fecais, fezes, né, diarreicas, geralmente, né, não são fezes formadas, são fezes mais diarreicas, com muco, tá? Indicativo de infecção gastrointestinal, tá? Muitas vezes por bactérias ou por alguma outra condição. Muitas vezes a gente recebe no setor essas fezes de crianças, né, crianças com 1, 2 anos de idade, que o pediatra suspeita de algum caso de infecção, né, gastrointestinal por alguma bactéria de colonização, e a gente tem que fazer justamente a pesquisa, encontrar os leucócitos, então, nas fezes desses pacientes. Tá? Então, é bem comum também, assim como a pesquisa de sangue oculto, a pesquisa de leucócitos fecais é um outro exame que vai estar sendo realizado no setor de parasitologia. Então, por isso que eu estou trazendo também esses exames complementares, não somente a questão do EPF, mas sim também os exames complementares para vocês saberem, no momento que entrar no setor, vocês terem o domínio da técnica para fazer a execução do exame. Basicamente, é bem simples de fazer esse exame, é um exame onde a gente utiliza como principal reagente o azul de metileno, tá? Para fazer uma coloração de fundo e fazer a coloração, na realidade, dos leucócitos, do núcleo dos leucócitos, e a gente conseguir enxergar esses leucócitos no microscópio, tá? Então, eu vou fazer a técnica aqui, mostrar para vocês, e depois também eu vou fazer a discussão, né, como eu falei, da técnica em si, do método, do significado clínico, né, num outro vídeo, tá bom? Então, qual é o material que a gente vai estar precisando? Vamos precisar, basicamente, das fezes do paciente, que vão ser coletadas, né, da mesma maneira das fezes normais. Entretanto, essas fezes, elas não são fezes formadas. O que seriam fezes formadas, pessoal? Fezes formadas seriam fezes que foram coletadas, né, e que têm uma certa viscosidade, uma certa consistência, né? Então, semissólidas, que a gente chama, né? Uma consistência de fezes que não é uma fezes endurecida, tá? As fezes para pesquisa de leucócitos fecais, geralmente elas são fezes que são, então, mais diarreicas, né? Que seria o indicativo de paciente que apresenta, basicamente, possivelmente uma alteração, uma infecção no sistema intestinal, no intestino, né, provocada geralmente por bactéria, e que vai fazer com que ocorra um aumento da quantidade de leucócitos presentes no intestino desse paciente. Qual bactéria? Geralmente essas bactérias que provocam infecção alimentar, né? Então, são as principais bactérias aí que vão estar causando, muitas vezes, esse quadro. Bem comum também em lactantes, né? Em crianças lactantes que fazem uso, né? Que estão mamando, né? Devido à substituição da microbiota normal, ela vinha a ter também um aumento da quantidade de leucócitos devido à substituição da microbiota, né? Que vai estar ocorrendo nessas crianças, e com isso vai ter uma quantidade aumentada de leucócitos que vai migrar lá para não deixar que a bactéria invada, né, o organismo, então, da criança, e, consequentemente, a gente vai ter um resultado positivo geralmente para essas crianças aí, que apresentam essas diarreias. Fezes formadas, vamos pensar assim, uma fezes dura, endurecida, eu faço leucócito fecal, não tem indicação, tá, pessoal, para fazer leucócito fecal. O leucócito fecal é indicado quando nós temos justamente essas fezes diarreicas, que a gente vai estar recebendo essas fezes diarreicas no setor de parasitologia para fazer a pesquisa de leucócito fecal. Bom, então a técnica, como eu falei, a gente utiliza o azul de metileno, né? Basicamente, a gente vai precisar de uma lâmina, né? Uma lâmina, tá? A gente vai precisar de uma lamínula, então, presença de uma lamínula para fazer, então, a técnica, tá? E
que a gente vai fazer? Nós vamos precisar, então, da solução de azul de metileno, seria essa daqui. Nós vamos pingar 2 gotas de azul de metileno na lâmina. Então, eu fiz aqui, pinguei as 2 gotinhas de azul de metileno na lâmina. E aí eu vou fazer a adição, então, das fezes de interesse. Vou fazer a adição das fezes de interesse, né, com o auxílio de uma espátulazinha. Eu vou pegar, no nosso caso aqui é a fezes 3, e vou procurar colocar um pouco dessas fezes 3 em contato com a minha solução de azul de metileno. Tem uma quantidade X? Não tem uma quantidade X. Geralmente a gente coloca meio no olho, assim, para a gente poder ter uma certa quantidade de material e isso ficar visível. Depois eu coloquei meu material, né? Eu coloquei nessas fezes ali na minha solução de azul de metileno. Eu vou pegar com o auxílio da lamínula e vou espalhar, né, com movimentos suaves, ó. Vou fazer o espalhamento, então, desse material, das fezes, para entrar em contato com o azul de metileno, e depois eu vou colocar, então, a lamínula em cima, e vou depois observar, então, no microscópio. Então, essa é a preparação clássica para pesquisa de leucócitos fecais. Agora, depois, ali no microscópio, já está na opção, eu vou dar mais algumas dicas em relação a como que a gente vai fazer para fazer a pesquisa desse leucócito. Qual é o aumento, como que a gente vai fazer para determinar, então, e observar a presença do leucócito, tá? Bom, então temos 2 fezes aqui. Tem uma segunda, né, que seria a 4, tá? Então, fezes 4, eu também vou fazer. Então, mesma coisa, ó, tem a solução de azul de metileno. Vou colocar 2 gotas em cima da lâmina. 1, 2. Tá? 2 gotas é mais que suficiente. Vou pegar com o auxílio de uma espátula. Com o auxílio da espátula, eu vou pegar as fezes número 4. Tá? A numeração aqui do nosso dia de rotina. E vou colocar essas fezes em contato com a minha solução de azul de metileno. Tá? Vou colocar ela em contato com essa solução de azul de metileno. Uma lamínula. 2, na realidade, aqui. Então, a minha lamínula, as minhas fezes com azul de metileno. Eu vou fazer, então, a homogenização dessas fezes em contato com a solução de azul de metileno. Depois que eu tiver feito essa homogenização, vou liberar minha lamínula em cima. Então, eu vou ter a minha preparação, né, pronta para mim fazer agora a microscopia, então, dessa lâmina. Tá bom, pessoal? Então, a preparação é bem simples, tá? A preparação é bem simples, não tem muito mistério. Qual é o princípio daí da técnica? O que vai acontecer? A solução de azul de metileno, ela vai penetrar nos neutrófilos e nós vamos conseguir enxergar os grânulos desses neutrófilos, né, presentes, então, nesse material, tá? Então, tu vai ter que fazer uma pesquisa, uma busca, fazendo uma varredura na lâmina, que a gente chama de escrutínio, né, da lâmina, escrutinar a lâmina em várias direções e sentidos, à procura de todos os leucócitos. Geralmente, quando o paciente tem a pesquisa de leucócitos fecais positiva, nós temos uma grande quantidade de leucócitos, tá, pessoal? Não vai ser uma quantidade pequena de leucócitos que vai aparecer ali nas fezes desse paciente. Então, nós vamos ter uma grande quantidade e vai ser bem fácil evidenciar essa presença de leucócitos, tá? Quando a gente quando a pesquisa de leucócitos fecais é negativa,
não tem tanto leucócito assim. Então, a gente vai ter uma pequena quantidade ou nada de leucócitos. Então, quando tu vai estar varrendo, tu vai varrer 2, 3, 4, 10, 15, 20 campos, tu não encontra nada de leucócitos, e a gente vai certificando de que a gente não tem leucócitos fecais, então, nas fezes. Então, a presença dos leucócitos fecais nas fezes indica possivelmente que a criança, né, ou adulto também, adultos também têm leucócito fecal positivo, indica que possivelmente o paciente apresenta um quadro de infecção intestinal. Tá? E aí descarta outras situações, né? Então, não deixa de ser um diagnóstico, uma triagem, para ver se está ocorrendo alguma coisa de infecção intestinal ou não, tá, no paciente. Então, é um exame bastante importante e também, geralmente, esse exame ele entra bastante no laboratório, né, principalmente vindo de médicos, dos pediatras, que fazem justamente, querem saber se aquele paciente ali que chegou no laboratório, no ambulatório ou na enfermaria, num pronto atendimento, se aquele paciente tem uma infecção gastrointestinal, para descartar a infecção gastrointestinal e investigar outras causas que possam estar levando, então, o paciente a ficar mal, com febre, com dor no corpo, com sintomas clássicos aí durante a consulta, né, que o médico vai detectar, tá bom? Então, é um exame simples, barato, fácil, de fácil execução, entretanto, tem que ter o domínio da microscopia para poder, então, fazer todo o processo de leitura desse esfregaço, tá? Vou colocar, então, aqui só para vocês verem essa questão do microscópio, eu vou relembrar vocês. Então, ali no canto nós temos o nosso microscópio, ó, aqui nós temos o microscópio, e eu vou lembrar vocês de algumas situações onde é importante a gente fazer, inicialmente, quando a gente começa a fazer a microscopia, até porque depois, quando a gente começar a observar os ossos então, dos parasitas, também vai ser importante, eu vou relembrar também essas vamos dizer, essas considerações referentes, então, à microscopia, né, pessoal? Para vocês relembrarem, quem está muito tempo parado e não fez mais a microscopia, é importante vocês também terem essa noção da microscopia. Também é fundamental que o farmacêutico, no momento que vai fazer essa pesquisa de leucócitos, também tenha o domínio da técnica em relação ao uso da microscopia, tá? Então, só para relembrar vocês, aqui no microscópio, uma das coisas que é importante a gente sempre fazer, pessoal, é fazer a limpeza do microscópio, né? Então, a gente vai receber o microscópio, geralmente, ele apagado, né? Depois das boas práticas da análise clínica, sempre quando a gente usar o microscópio, a gente limpar, para deixar para o próximo colega que vai chegar no laboratório, né? Nunca deixar o microscópio sujo, até por uma questão de biossegurança, tá? Então, o microscópio, a gente vai fazer uma limpeza com uma solução de limpeza, que é constituída basicamente de etanol, né? E clorofórmio, tá? Ou metanol e éter. Então, tem várias composições. Geralmente, etanol e éter, né? Que é o mais comum. Então, a gente vai beber o álcool, né? Um algodão com álcool. Vamos fazer a limpeza, né? Do microscópio. Esse microscópio está um bom tempo parado, a gente não tem aula, quase um ano. Então, é bom sempre fazer uma limpeza geral nele, né? Então, eu começo fazendo a limpeza do microscópio nessa parte aqui, onde a gente vai colocar a lâmina, né? Depois eu passo pelas objetivas, né? Menor aumento, ó, aumento de 10, aumento de 20, aumento de 40 e aumento de 1000, imersão, tá? Faço também uma limpeza nas objetivas, tá, pessoal? Mas lembrando que agora que eu já acoplei o telefone para tirar as fotos, tá? Para depois mostrar para vocês, né, os resultados dessas lâminas aqui. Então, eu já acoplei esse celular com suporte, então eu não vou conseguir fazer a limpeza das objetivas, mas também seria interessante fazer a limpeza dessas objetivas e também na parte de baixo aqui, ó, onde já tem a lâmpada, onde sai a luz da lâmpada, a gente faz uma limpeza nessa superfície que é um vidro que tem, né, para tirar o pó, que faz muito tempo que o microscópio está parado. Bom, fiz a limpeza do microscópio para mim poder observar os leucócitos fecais.
geralmente esses leucócitos fecais, menor aumento, a gente não vai estar enxergando, de 10, 20 a gente não enxerga. Então, a pesquisa de leucócitos fecais ela deve ser feita no aumento de 40 vezes, ou seja, no objetivo de 40 ou 400 vezes, tá? Por quê? Porque é um aumento que a gente vai conseguir detectar a presença, então, desses leucócitos, tá? Não posso usar a imersão, tá? O objetivo é de 100, né? Que vai nos dar um aumento de 1000 vezes, uma vez que, quando a gente usa material entre lâmina e lamínula, o material ele fica suspenso, ele fica se movimentando, e no momento que eu colocar o objetivo, eu colocar um óleo de imersão em cima do objetivo, eu vou amassar aquela lamínula, né? E, consequentemente, as fezes que vão estar ali presentes, elas vão extravasar para fora, tá? Então, não vai estar usando nunca para fazer pesquisa de leucócito fecal imersão, tá bom, pessoal? Bom, então eu vou colocar aqui o nosso paciente 1, ó. Então esse aqui é o nosso paciente 1, que a gente fez a preparação ali. Vou colocar no menor aumento aqui no microscópio, né? Vou ligar o meu microscópio, vou colocar uma certa intensidade de luz. Vou ligar aqui a nossa câmera. Tá? E aí vou começar a fazer, né, a focalização, então, dessa lâmina. Eu vou começar a subir, ó, lá no microscópio, até encontrar, então, uma imagem que me chame a atenção aqui, que eu consiga, né, decifrar, olhar o que eu estou enxergando. Então, aqui nesse ponto, eu já consigo enxergar aqui a imagem e tal, então eu já consigo focalizar algumas coisas. Bom, então, tá pronto para mim fazer a leitura? Não. E nesse aumento de 10, aqui eu estou, teoricamente, com 100 vezes, aumentando 100 vezes. Eu não enxergo o leucócito. Poderia passar para o objetivo 20 aqui, né? Não é objetivo, a gente não trabalha muito com o objetivo de 20. Geralmente, no laboratório, a gente usa bastante o objetivo de 20 para fazer espermograma. E passamos para o objetivo de 40, ou um aumento de 400 vezes. Então, esse é o aumento que eu vou pesquisar a presença dos leucócitos, tá? Eu vou observar se tem ou não tem a presença dos leucócitos. Geralmente, os leucócitos fecais, eles vão ficar, todos eles corados de azul, tá? E indicando basicamente que a gente vai ter a presença desses leucócitos. Ah, mas o leucócito é muito grande, professor. Não, o leucócito não é tão grande, né, pessoal? Ele tem um formato bem esférico. Se tu comparar com uma célula, ele vai ser sempre menor que a célula, tá? Então, eu vou, nesse aumento de 40, eu vou fazer uma varredura na minha lâmina para ver se eu encontro a presença, então, desses leucócitos, tá, pessoal? E aí, a partir dessa varredura, é que eu vou ter, né, o meu resultado da detecção ou não da presença dos leucócitos fecais, tá? Então, agora eu vou colocar aqui para fazer um videozinho, uma gravação, para depois eu poder mostrar isso para vocês, né? Então, vou colocar também como resultado aqui essa pequena gravação, que não pode ser muito grande, por isso não, a aula não aceita, está com dificuldade de depositar, então eu vou fazer essa gravação, né, vou varrer alguns campos e vou verificar se o resultado é positivo ou não para leucócitos fecais. Aí eu vou colocar, né, vou dar o resultado aqui para vocês e depois vocês vão olhar esse vídeo e as fotos, então, dessa lâmina, tá? Então, no primeiro campo aqui, eu já vi que tem bastante leucócito, né? Bastante estruturas esféricas, redondas, né? Coradas, né? Com azul de metileno. Dá para ver também que nós temos células, né? Algumas células vegetais também presentes aqui, né? Nesse material. E, consequentemente, para mim, esse resultado aqui, para a pesquisa de leucócito fecal, seria um resultado positivo. Então, a gente tem leucócitos fecais bem característicos aqui, presentes, então, nesse esfregaço, tá? Então, estou varrendo mais de 20 campos, né? Quanto mais campos eu olhar, menos dúvida eu vou ter, né? Na presença desses leucócitos e, consequentemente, o resultado positivo, tá? Para leucócito fecal. Possivelmente, esse paciente que apresenta alguma alteração vinculada a um quadro de infecção, tá, pessoal? Intestinal. Então, basicamente, seria essa
o diagnóstico, possivelmente, que o médico vai dar para o paciente, tá? Então, nesse caso, para aqui, não tenho dúvida nenhuma que nós temos leucócitos fecais positivo, tá? Então, varri os campos aqui, fiz uma varredura dos campos aqui, bem grande, dentro de 1 minuto. Eu vou parar o vídeo aqui e vou bater também umas fotos aqui, tá, pessoal? Para a gente depois olhar esses resultados aqui. E eu vou fazer um apontamento para vocês aonde estão presentes a presença dos leucócitos aqui, né? Nesse aumento de 40 vezes, tá? Então, basicamente, a gente vai estar trabalhando com esse aumento de 40 vezes sempre. Ah, professor, mas tem um leucócito, eu dou positivo? Não, né, pessoal? Tem vários campos, a presença desses leucócitos espalhados, então, na lâmina, tá? E, consequentemente, tu vai dar o resultado em cima desse apanhado de células que tu vai estar encontrando aí durante toda a varredura que tu fez no material, tá? Então, um leucócito contra uma célula parecida com leucócito não dá para dar um resultado positivo. Tá? Então, aqui, basicamente, eu fiz bastante fotos e vídeos relacionados, então, à lâmina do esfregaço número 3. Bom, daí tiro o meu material daqui, vou dar mais uma limpada antes de colocar a amostra 4. Então, vou colocar a minha amostra 4 aqui, ó. Então, essa é a minha amostra 4, tá? Podemos ver que a tela está um pouco mais densa, né, do que a amostra 3. Vou colocar ela no microscópio, tá? Mesma coisa, vou focalizar até encontrar um campo. Com perfeição. Vou varredura para ver se eu encontro leucócitos, né? Tá? Então, a varredura para ver se eu encontro leucócitos também. Vou fazer um vídeo aqui da varredura só para vocês verem, né, a diferença. Então, nesse campo aqui, teoricamente, ó, como eu fiz a coloração com azul de metileno, eu posso ver que não tem nada corado, né? Não teve nada que se corou tão intensamente com o azul de metileno. Nós temos alguma pigmentação amarronzada aqui do material, né? Devido à urobilinogênio presente nas fezes, tá? Ah, mas aqui encontrei encontrei um leucócito fecal aqui. Não, mas é muito grande para ser leucócito, tá? Então, no momento, basicamente de 10, vou passar para um aumento de 40, na realidade. Eu não passei, não aumentei nem dei o aumento correto. Agora sim, agora estou no aumento de 40, vou dar uma olhada na minha lâmina, para ver se eu encontro alguma estrutura parecida com o leucócito, tá? São estruturas bem grandes, maiores do que o normal. Que eu estou encontrando são células, possivelmente, do que eu estou visualizando, né? Então, já em 4, 5 campos que eu corri, não tem quase nada de leucócito. Ah, mas encontrei uma estrutura corada ali, tem 2 estruturas coradas, por exemplo, essa daqui é uma estrutura que está bem no meio corada, ó. Será que é um leucócito? Não dá para dizer, né? Porque não tem muita forma. Tá? Até quando tu mexe no micrometro some, ó. Então, para mim, esse resultado aqui desse material seria um resultado negativo, tá bom, pessoal? Então, a amostra 4, temos um resultado negativo. Também vou fazer umas fotos aqui, vou tirar umas fotos, para a gente ter esse resultado aqui, desse material. Tá? E aí, depois eu vou mostrar esses vídeos aqui para vocês. E os slides, e vou comentar, então, as fotos aqui desse material. Mais um aqui. Feito. Tá? Então, a pesquisa de leucócitos fecais é feita dessa maneira no laboratório clínico. A gente tem que ter uma noção da questão da microscopia. Nós vamos ter que ter uma questão do domínio da técnica. A técnica é bem simples de ser executada no laboratório, né? Não tem muita dificuldade.
E aqui vai demandar bastante conhecimento, mais mesmo da microscopia do operador para conseguir detectar, então, os leucócitos fecais. Tá bom, pessoal? Depois também eu vou juntar esse material aqui para vocês, tá? E vou fazer a gravação, então, da nossa terceira técnica aí, que vai ser agora a pesquisa de gordura fecal, tá? Então, eu vou dar uma pausa aqui no vídeo e já vou depois seguir gravando, tá bom, pessoal? Então, seria essa a nossa segunda técnica, tá? Então, pesquisa de leucócitos fecais.